isso que eu estou aqui, Gedeuti, contestando o que você falou. Porque você disse que ninguém iria contestar. Eu estou contestando. E eles são de uma hipocrisia, falam uma coisa, não é para perdoar, daí vem o Luiz Eugênio e fala que é para perdoar, né? É para perdoar? Então retire todos esses processos aí, retire os processos de cima de todo mundo, que acharam que foram ofendidos, mas nunca viram quantas pessoas eles já ofenderam. Mas não precisa gostar de matemática, Josias. Você só precisa entender que essa forma como vocês estão fazendo essa conta está errada. Amadeu, acabou a farra, Amadeu. Amadeu, desce do palco, você não é Xuxa não, filho. Para com isso, rapaz, larga de mentira. Vejam bem, irmãos. Você vai ter que pagar para comprar o convite para entregar para uma pessoa. 1 milhão? 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas. É mais de 1 bilhão de pessoas mesmo. Isso aí é com certeza. Sabe quantas pessoas? Já passa de 1 bilhão de pessoas. O povo mentiroso da cara de pau fala de Jesus Cristo, mas só faz o mal. O povo mentiroso, lixo, explorador, de enganar todo mundo e não limpa o Senhor. O povo mentiroso, o povo mentiroso da cara de pau fala de Jesus Cristo, mas só faz o mal. O povo mentiroso, lixo, explorador, de enganar todo mundo e não limpa o Senhor. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Manaim. Estamos novamente reunidos, eu, Solon Pereira, Roseli Pereira e Joaquim Wallace de Souza, para hoje comentarmos a Escola Bíblica Dominical deste domingo, dia 24 de novembro de 2024. Seja bem-vinda, Roseli. A paz do Senhor, irmãos. Pois é, hoje o Gedeuti ficou falando aí de cristianismo, batendo sempre na mesma tecla, falando da religião, fala disso, daquilo, mas pregar o evangelho que é bom nada, né? Gedeuti não prega nada de evangélico, não prega nada das palavras de Jesus, nada do discurso de Jesus, ele não fala quase de Jesus, só que Jesus vai voltar e pronto. Mas os ensinamentos de Jesus ficam sempre de fora, né? Os ensinamentos ficam de fora, por quê? Porque Maranata é uma seita religiosa, é uma seita e não é cristã, não é bíblica, não tem nada de Bíblia, e essa escola bíblica do Gedeuti é simplesmente um fiasco, não é mesmo, Joaquim? Ok, Roseli, muito obrigado. Joaquim, seja bem-vindo ao canal Manaim. Eu agradeço aí mais uma vez, né, de poder estar fazendo esse trabalho. E a gente agradece os irmãos aí que dão audiência ao nosso trabalho, porque nós deixamos todos os nossos afazeres, né, pessoal? Nosso dia a dia, para nós é uma missão, isso é uma missão. E nossa missão é uma missão de paz, porque o nosso trabalho tem apaziguado os corações nas famílias, porque elas têm reconhecido o problema que elas estão neles e têm rejeitado as mentiras, né? As maluquices em que a liderança da Maranata tenta impor sobre os irmãos. Ok, Joaquim. Irmãos, vamos começar. Nós vamos comentar o conteúdo da Escola Bíblica e hoje, de fato, tem algumas coisas bastante interessantes, inclusive com Josias Júnior, ao final, tentando justificar a mentira do bilhão. Na verdade, não tem nada tão ruim que Gedeuti e seus concordinos não consigam piorar. Porque vejam bem, vocês então, eu vou dar uma informação aqui para vocês. Este vídeo que vocês estão assistindo, ele tem um alcance de 2,5 bilhões de pessoas. Ah, mas como? O canal tem 16 mil inscritos, eu acho que é isso que tem. Sim, não, mas existem 2,5 bilhões de pessoas conectadas no YouTube. Então, o nosso alcance, o alcance deste vídeo é de 2,5 bilhões de pessoas. Irmãos, isso é uma coisa assim, me parece mais propaganda enganosa, é uma jogada de marketing para causar uma impressão errada nas pessoas. E lembrando que este conteúdo, a fala de Gedeuti e também a do Josias, com toda essa explicação do bilhão dele, está no site Celeiros.
Então você vai poder acessar o site Celeiros e ver tudo que foi falado em detalhes, porque quando nós lemos as coisas assim, a gente consegue perceber melhor do que quando nós ouvimos e eles falam um pouquinho embolado demais. Não estou dizendo que a gente fala bem, não, a gente também fala um pouco embolado, mas então é melhor ler, eu prefiro ler. Quando eu leio, eu entendo melhor. Tá certo? Então, este conteúdo está com as nossas considerações, com as nossas observações, os nossos comentários, vai estar no site Celeiros, www.celeiros.net, tá certo? E aqui já começando para a gente iniciar os nossos comentários, a Roseli já até antecipou o segundo ponto, e aqui o primeiro que eu quero destacar, que na verdade eu puxei aqui para cima, porque vejam só, Gedeuti, ele reconhece que a escola bíblica dominical da Igreja Cristã Maranata, que ele é quem controla, domina e é o único professor, então ele reconhece que há uma rejeição muito grande a essa EBD dele, não é? Então vejam só o que ele diz, é muito comum um jovenzinho, uma jovenzinha se expressar, não gosto disso, não quero escola, não quero. Olha, isso é muito sério para a sua vida. Você não pode chegar e dizer que você não quer ir para a sua escola, que você não precisa aprender mais, já sabe tudo. Não é assim. O evangelho não é isso, não é pregação, não é discurso. Mas, enfim, eu queria chamar a atenção aqui para o fato de que Gedeuti, isso foi logo no começo, mas ele já deixa bastante claro que ele sabe da grande rejeição da escola bíblica dele, inclusive fazendo uma comparação com crianças que não querem ir à escola, tá certo? Então, quer dizer, obviamente, eu acredito que não são as crianças que não querem ir para a EBD, porque para as crianças eu acho que elas até gostam, elas gostam de encontrar com os coleguinhas, as professoras são muito amáveis, não é? Então, eu acho que elas gostam. Na verdade, ele só comparou com crianças como que para dar a entender que você tem que, né? O pastor tem que, o diácono tem que forçar as pessoas. Olha, isso é importante para você. Você, membro, você é uma criança. Ah, mas eu não gosto dessa EBD. Eu não gosto. Outro dia eu escutei o Amadeu falando sobre isso. Eles sabem que as pessoas não gostam. Eles sabem, eles têm consciência. Mas eles eu não sei por que é que eles insistem tanto em forçar as coisas dessa forma e ainda dizer que isso é de Deus, não é? Veja que quando eu ingressei, vou dizer assim, na Igreja Cristã Maranata, e nós tínhamos um professor, que era o pastor, que ele era um professor de verdade, ensinava a Bíblia, ele tinha conteúdo, ele sabia explicar, ele era coerente no que ele explicava, era o pastor Hélio. Então, o que aconteceu? Eu gostava de estar na escola bíblica, não precisava ninguém me forçar, e eu era um novo convertido, vamos dizer assim, uma nova pessoa na igreja, então, que é o que Gedeuti está chamando de criança. Então, eu gostava de estar na escola bíblica, eu queria estar aquilo era importante para mim, porque era interessante. Agora, será que eles não percebem que o fato das pessoas não gostarem, não quererem estar presentes, não tem nada? Será que eles não percebem que tem alguma coisa errada aí? O que você acha, Roseli? De fato, o Gedeuti, ele sabe, os concordinos ali ao lado dele sabem também que são rejeitados com essa mensagem. Muitos ali estão na Maranata apenas pelo lado social. Aquilo ali é um clube para eles. Eles não estão interessados na palavra de Deus, eles não têm interesse em aprender Bíblia, eles não têm interesse nenhum com relação a alguma coisa mais aprofundada da palavra de Deus, mas para eles basta estar ali dentro, basta estar dentro daquela barca ali, basta estar ali dentro com os irmãos, que acham que vai dar tudo certo, que vão chegar a algum lugar. Eles esqueceram da essência. Porque o evangelho, uma igreja evangélica, a essência de uma igreja é a palavra de Deus. A essência, o coração é a escola bíblica dominical. É mais importante ainda do que o culto de domingo à noite. A escola bíblica dominical é o coração de uma igreja. É isso que eles não entendem. A responsabilidade
toda dessa igreja cristã Maranata está nas mãos de Gedel Trigueiros. Mas ele ainda não se... Parece que ele ainda não tem essa consciência que a responsabilidade é dele com relação à escola bíblica dominical. E ela é rejeitada, as pessoas não assistem, fingem que assistem, fingem que participam, fingem que estão respondendo alguma coisa. É simplesmente um teatro. Eles mandam a pergunta e já vem a resposta. Hoje eu achei até interessante que eles mandaram algumas pessoas responderem, foram de vários países. Um de Cuba, outro da China, veio até um da China, um brasileiro lá na China, teve um da Itália, né? E talvez para mostrar que, olha, a seita está espalhada no mundo todo, mas nós sabemos que é um gato pingado que tem aí espalhado nesse mundo todo, como eles dizem. É um aqui, um acolá, uma família ali, uma família acolá. Parece que existe alguma coisa, talvez seja em Portugal uma certa estrutura. Ali em Portugal, ali na Itália, que existe uma certa estrutura. Né? Nos Estados Unidos. Né? Mas dizer que existe uma estrutura da Maranata montada em Cuba, acho bem difícil. Montada lá na China, acho bem complicado também. Mas, enfim, nós sabemos que muitos estão ali dentro simplesmente porque estão acomodados ali dentro. Eu vou ficar aqui olhando só para Jesus, estou olhando para Jesus, estou aqui olhando para Jesus e fico acomodado com essa vidinha deles aí. Eles mesmos esqueceram o que é a essência do Evangelho. Eles não sabem o que é isso. Eles nunca tiveram uma aula mesmo de escola bíblica dominical. É sempre essa mesma mesmice de Gedel-Ti. É o mesmo da mesmice. É sempre a mesma coisa. E a essência do Gedel-Ti é isso mesmo. É ficar batendo em cima da mesma tecla. É isso que ele faz. Ele fica só simplesmente batendo em cima da mesma tecla, não muda de assunto, né? Depois nós vamos ver o assunto dele é sempre o mesmo. É sair atirando para tudo quanto é lado, exaltando a própria instituição. Né? Mas nós sabemos que Gedel Trigueiros, olha, é aquele que a gente sempre falou. Ele fundou a Maranata. E ele está afundando a Maranata. E parece que ele não tem consciência disso. Porque se tivesse consciência disso, aquele dom lá da moeda já tinha sido virado. Tem que virar essa moeda aí, viu, Gedel-Ti? Tem que virar. É verdade, Roseli. Mas, Joaquim, diga aí, o que você nos fala aí sobre as crianças, os jovenzinhos e as jovenzinhas que não querem mais ir para a escola? Na realidade, os jovens não querem, porque não tem mais conteúdo. O Gedel Trigueiros, junto com a turma dele, eles passam o tempo todo atacando e incitando o povo a odiar outros grupos religiosos, que eles sim, são a igreja fiel. Hoje até eu estava vendo, né, os depoimentos, né, os testemunhos do exterior, né, tem os caras lá da Inglaterra, um brasileiro falando inglês para dar uma rebuscada, né? Então, eles estão numa invencionice e ninguém aguenta. Porque quando se fala em escola bíblica dominical, significa que aquela escola bíblica vai agregar conhecimento bíblico. E quando agrega conhecimento bíblico, vai preparar a pessoa para a vida como cristão. Né? Para a vida como cristão. Então, para começar, o grupo que está com o Gedel-Ti não tem preparo nenhum para passar para ninguém. Eu não sei aonde que eles arrumaram que a obra é a forma de vida. Essa obra, para nós, é tudo, como diz o Amadeu. Né? Então, o povo já cansou. É um produto vencido, que faz muita propaganda, né? Meu pai falava que a carroça, quando está vazia, faz barulho. E o Gedel Trigueiros está gritando por todos os cantos que essa obra é de Deus, mas não se vê fruto nessa obra do Gedel-Ti. Então é carroça vazia,
carroça vazia faz barulho e todo mundo sabe que ela está passando, mas está vazia. Então não tem como a EBD do Judeti surtir efeito se não tem conteúdo, não tem nada. Tem frutos da cabeça do Judeti. Uma hora é a igreja sacerdotal, outra hora é quinta medida, outra hora é quimerismo, outra hora é clamor do sangue, outra hora é o fiel e infiel, outra hora é o de Saul, outra hora vem o Marcelo Ferreira falar da porta, que é Jesus, que é o Sansão carregou a porta, e não sei o que lá que é Jesus, é o Marcelo gritando no goleiro, entendeu? É o Amadeu gritando 1 bilhão, agora vem Luiz Eugênio de 1 bilhão, vem Marcelo Ferreira de 1 bilhão. Gente, não dá. A pessoa imprime a vida dele inteira para ouvir besteira. E isso parece mais um circo, uma palhaçada. Joaquim, que coisa, né? Mas veja só, eu vou passar adiante aqui confirmando o que vocês falaram. Antes, eu até faço uma observação, porque eles querem forçar as pessoas a estarem presentes na igreja para assistir satélite. Meus irmãos, ponham a mão na consciência. Entendam que isso é um absurdo. Não, mas é porque eles precisam estar... Uma coisa que está sendo transmitida pelo YouTube, que você pode ver na sua casa. Você pode ver e você tem condições de entender. Ah, não, mas é porque igreja, as pessoas precisam estar em comunhão. Ora, e esta comunhão, ela não pode se realizar, então, no culto de noite? Você não pode, então, chegar um pouquinho, meia hora mais cedo, para as crianças terem uma escola, um ensinamento bíblico ali com as professoras, enquanto os jovens, assim, os jovens estão tendo aula, os adolescentes estão tendo aula. Por que, então, você não pode ir só de noite levar as crianças? Você vai ter comunhão com as pessoas do mesmo jeito. Sábado não é um excelente dia, porque o crente, ele não vai para festa, ele não vai para pizzaria, ele não vai para o cinema, ele não vai para lugar nenhum, ele só vai para a igreja, na Maranata, né? Então, o que acontece? Então coloca aí no sábado, então, para ter essa comunhão, na sexta-feira. Então, não faz o menor sentido você ficar forçando a pessoa a ir à igreja domingo de manhã para assistir satélite. Isso é um absurdo. Não, mas então, porque se a gente não levar a pessoa para a igreja, ela não vai assistir. Não, ela vai assistir ou não vai assistir é em razão do conteúdo, como eu falei. Quando eu estava tendo um ensino decente, eu mesmo tinha interesse. E veja, e as pessoas têm condições de entender, mesmo ouvindo pelo YouTube. A Roseli sabe, como a gente faz aqui em casa. Olha só, eu assisto a escola bíblica do GDUT, da Igreja Cristã Maranata, eu assisto e eu entendo o que ele fala, pelo menos eu tento entender, né? Então aqui a gente consegue tirar aqui ou interpretar alguma coisa do que ele fala. Ora, se eu consigo, por que as outras pessoas também não vão conseguir? Então você pode, da sua casa, de onde você estiver, muitas vezes eu estou tomando café com a Roseli, às vezes eu estou para fora, molhando o jardim e o celular no bolso e eu vou escutando e eu vou entendendo. Então, você não precisa estar fisicamente numa igreja assistindo um telão, que é uma coisa vergonhosa. Eu acho isso uma vergonha. Se você levar uma pessoa para uma igreja, vamos lá na minha igreja, nós temos um ensino bíblico, aí você leva para assistir um satélite. Ora, irmãos, assim, eu peço até que os irmãos me perdoem se isso é uma coisa que só eu que acho assim, não tem problema. Mas eu estou dando aqui a minha opinião. Eu acho isso uma coisa super estranha, vergonhosa, né? Sem sentido, sem racionalidade, sem razão alguma. É mais para poder, me perdoem mais uma vez, mas me parece movimentação de gado. É para você, então, certificar que a pessoa está te obedecendo. Então você faz ela tomar alguma atitude que você sabe que é difícil para ela, mas se ela obedecer é porque você está com o controle sobre a pessoa. Então isso me parece que é um teste de controle de massa, não é? Só que os indicativos aqui, que nós vemos, igrejas vazias, com o telão passando, parece então que o indicativo, né, esse referencial, ele mostra claramente que as coisas não estão funcionando. E como eu mostrei para vocês aqui, pela própria fala de GDUT,
Ele sabe disso, até que ele dá esse indício de, olha, as pessoas não querem ir para a escola bíblica. Ele quer forçar as pessoas a estarem presentes. Agora, parece que na Maranata tudo é por obrigação, é por imposição. Eles querem forçar e ficam vendo até onde ele está conseguindo controlar as massas. Agora, vejam só, e aqui eu acho que hoje tem até pouca coisa, porque, como a Roseli falou, eles mudam de livro, mas não mudam de assunto. O assunto é sempre o mesmo. Então, vejam o que Gedeuti falou sobre este grande evento que eles vão realizar, Trombetas e Festas, que é um evento para alcançar mais de 1 bilhão de pessoas, segundo eles. Olha só, eu vou começar, vou só pular, só vou mostrar o panorama para vocês, mas vai estar no site Celeiros. Então, olha só, ele começa falando, olha só, vamos entregar uma palavra a respeito do momento que estamos vivendo. Aí lá na frente, queríamos chamar a atenção daqueles que ainda não entenderam o momento que nós estamos vivendo. E lá na frente, estar pronto para o momento que nós estamos vivendo. Então ele vai repetindo, o momento que nós estamos... Ele fica repetindo isso o tempo todo. E aí, aquelas pessoas que ainda não entenderam o quê? O momento que nós estamos vivendo. Então, olha só, a igreja fiel ele está vindo para a palavra porque a única saída é o momento que estamos vivendo. Aqui saiu errado, é o momento que estamos vivendo, ou vendo. E aí ele coloca, e vejam só que irmãos, vou dizer aqui, eu vou chutar aqui, 80% da mensagem de Gedeuti, 80% ou mais, foi só para ficar mostrando que o momento que estamos vivendo é o quê? É o momento da vinda de Jesus? Não, é o momento que ele está acusando as demais igrejas e religiões de serem um fracasso, de serem ruins, de serem feitiçaria, de serem idolatria. Ele passa a escola bíblica inteirinha dele, praticamente toda, só para falar mal de religião. Vou mostrar para vocês aqui apenas alguns pontos ao longo de toda a mensagem. Então ele fica, olha, nós vamos mostrar para as pessoas o momento que estamos vivendo, né? Então, o momento que estamos vivendo, a real situação de uma igreja que está aí falando de Cristo, de cristianismo. Então, o cristianismo é religião, ele está criticando as outras igrejas. Aqui, ó, porque o cristianismo não tem mais mensagem, não tem o que dizer mais. Ele se esgotou com teologias, com bobagem e ainda fazendo chacota das outras igrejas. E os próprios teólogos chegaram à conclusão de que eles não creem em Deus. Da onde, meus irmãos? Olha que absurdo, que falta de responsabilidade deste homem que se diz um líder religioso. Ele generaliza como se todos os teólogos só falassem bobagens e fosse tudo ateu. Então, quer dizer, uma falta de responsabilidade absoluta. E ele continua, meus irmãos, o cristianismo que existe hoje é alguma coisa que aceita tudo. E vamos embora, olha só. É sair no meio da rua, sair gritando, destruindo tudo, e acabou, né? Tá falando do cristianismo, e eles fazem isso, né? Marcelo Ferreira sai na rua gritando, Maranata, Maranata, Maranata. Ele não consegue ver isso. O que vamos dizer no domingo? Então, domingo que vem, a religião para ele, que não tem nenhum significado mais. E o Deus dessa religião já abandonou. A própria religião se incumbiu de mostrar que esse Deus não tem valor. E ela, a religião, valorizou, sabe o quê? O homem, as instituições, as organizações, as liturgias, só falando mal de religião o tempo todo. Isso aqui, ó, eu só estou resumindo para vocês. Porque cada vez que ele fala um ponto desse aqui, ele fica descascando em cima de outras igrejas. E no livro de Cantares existe um momento quando o povo vai buscar a Deus no lugar errado. Que lugar errado? São nas outras igrejas, né? Nos movimentos, ele disse. A religião não acrescenta nada. A religião, ela já excluiu Deus há muito tempo. A igreja, nesse período, ela excluiu a doutrina. Essa igreja que ele está falando é essa que é a religião. Mas a religião que excluiu Deus, olha só, a religião, ela já mostrou que ela não tem mais nada e vai acabar. A religião vai acabar. Então, ela está se acabando por aí, os templos estão abandonados, os grupos estão indo embora. Nós vamos apresentar algumas estatísticas terríveis a respeito do que se vê com relação à religião. Irmãos, ele vai fazer uma grande evangelização só para ficar atacando as outras igrejas. Irmãos, abram seus olhos, isso não é de Deus uma coisa dessa. Isso não é responsável, isso é falta de mensagem, isso é falta de assunto, isso é falta de conteúdo, isso é falta de Cristo no coração. Em vez de aproveitar essa fortuna que eles têm para poder levar o evangelho de Jesus Cristo. E ele continua, aí ele vai entrar aqui para Jezabel, que Jezabel, então, o que é Jezabel? Jezabel é a religião, é aquela que está inserindo heresias no meio da igreja. Então, ele falou que Jezabel é a igreja católica. Né? Então, ele dá a entender que a igreja de Jezabel é a igreja católica. Aí ele fala de Jezabel, que Jezabel colocou idolatria, feitiçaria. Para que Bíblia? Olha só, nós vamos fazer o seguinte, existe a palavra de Deus, mas existe a nossa religião. Aí ele vem falar de fé, que é política e tal. Aí ele fala que é um emaranhado. Meus irmãos, aqui, ó, vou parar por aqui.
porque eu acho que dá para você perceber. Se você tiver um neurônio, leia no site Celeiros tudo que Gedeuti falou, e você vai ver que ele passa o tempo inteirinho falando de religião, falando das outras igrejas. Então preste atenção, quando ele estava falando lá sobre Neemias, qual era o assunto? A religião, né? Quando ele estava falando de Sansão, qual era o assunto? A religião. Quando ele estava falando de Cantares, qual é o assunto? A religião. Agora, quando ele está em Apocalipse, qual é o assunto? A religião. Meus irmãos, se você é da Igreja Maranata, me perdoe, você está numa igreja cujo assunto, o momento em que nós estamos vivendo, é o momento de dizer que todas as outras igrejas não prestam, que só a Maranata presta. Eu estou enganado, Roseli? Olha, não, você está certíssimo. Hoje eu assisti essa doida aí do Gedeuti, e tudo que ele falou, eu pensei comigo, nossa, parece que ele está falando dele mesmo, né? Primeiro que ele disse que a religião excluiu Deus. A Maranata já excluiu Deus há muito tempo, se é que um dia teve Deus ali. O Deus que eles têm ali não é o Deus da Bíblia, é outro Deus, é um Deus com D minúsculo. É um outro Deus ali, né? É outra coisa, né? Aí ele diz que a religião vai acabar, que os templos estão vazios. Eu falei assim, gente, eu acho que ele está falando dele mesmo, não é possível, está falando da própria seita, porque os templos estão vazios, cada vez o povo mais desanimado, o povo, eles estão tomando coragem e tomando uma decisão séria, que é se desligar dessa seita, que a gente sabe que seita, assim, é fácil de entrar e é difícil de sair, porque é um emaranhado, você vai se enroscando ali dentro, né? É aquilo que a irmã falou, é uma arapuca, né? Você cai ali dentro dessa armadilha, depois para sair é difícil, você acaba colocando toda a sua família aí dentro, e se você sair sozinho, né, você quer também tirar sua esposa, quer tirar seu marido, os filhos. Então, é uma situação bem complicada e a Maranata está, sim, acabando, né? Os templos estão sendo abandonados. Outro dia eu vi um rapaz aí, acho que foi até o Joaquim que publicou, ele cantando, tocando e cantando numa igreja, não sei qual que é, que eu fiquei até com dó dele. Eu falei assim, oh, meu pai do céu, Senhor, tem misericórdia. O desânimo das pessoas ali dentro, parece um culto fúnebre, né, que as pessoas estão ali simplesmente por uma obrigação mesmo, né? Muitas mulheres vão, às vezes, para acompanhar o marido, porque não querem, né? O marido, às vezes, até obriga a mulher a ir com eles, né, para ficar bem na foto ali dentro, né? Aí ele falou muito sobre Jezabel. Eu falei, gente, a Maranata é a própria Jezabel, né? É a personificação. É isso? Personificação da figura de Jezabel. Veja bem, Jezabel fez tantas coisas ruins. Jezabel, ela agiu de má fé. Jezabel, ela propagou a idolatria ali dentro, né? Jezabel, ela era casada com o rei Acabe, e certa vez o marido estava ali, né, amuado, coitadinho, porque ele queria a vinha de Nabote, e a Jezabel falou assim, deixa comigo, meu filho, deixa aqui comigo que eu vou resolver essa parada, viu, bombom? Aí ele pegou, ela foi lá e resolveu mesmo, né? Conspirou ali contra Nabote, e tá aqui a sua vinha, pode ficar com ela. E do mesmo jeito, a Maranata, ela tem feito isso. Ah, eu quero um templo que custa não sei quantos mil euros lá na Inglaterra, foi lá e comprou. Ah, eu quero fazer trombetas e festas aqui para que apareça propaganda até no Times Square lá, e fez isso. Eu não sei se esse ano eles fizeram também isso. Então, eles estão assim, investindo muito em propaganda, muito em marketing, eles querem aparecer de tudo quanto é jeito. A Jezabel, ela era do Reino do Norte e ela queria também dominar o Reino do Sul, ela queria dominar todo Israel.
E Gedeuti quer aparecer em todo mundo. A vontade dele é de dominar tudo, né? Ele tem essa vontade, né? Mas vai ficar só na vontade. Porque o contexto hoje é bem diferente do que naquela época de Jezabel. O contexto atual hoje, né? O contexto hoje é bem diferente. Nós temos muita informação, nós estamos aí com a internet, temos esse canal e outros canais também dos irmãos aí que estão, né, estão aí fazendo vídeos bem esclarecedores, bem diferente da Maranata. É aquilo que você falou, eles falam tudo enrolado, é difícil de você entender o que o Gedeuti fala, é difícil de você entender o que o Luiz Eugênio fala, do que o Alexandre Brasil fala, eles começam a falar, de repente, eu falo assim, gente, né, a gente se enrola às vezes sem querer, parece que eles fazem questão de se enrolar mesmo, para não se fazerem entender. Então a Maranata é aquilo que eles têm, que o Gedeuti falou, é a própria Jezabel, é a igreja de Tiatira, é o paganismo ali dentro, é a feitiçaria ali dentro. Agora estou até com o tal de um berrante aí, aquilo que, né, aquilo que o Joaquim falou é verdade. Antes a gente não podia assistir televisão, agora tem que ter televisão. Inclusive, Jesus é goleiro aí para Maranata, tem até Jesus goleiro. Então, tantas coisas que eles condenavam, eles estão fazendo hoje em dia. Estão aí com politicagem também, estão com marqueteiros, estão fazendo muita coisa com acessibilidade, com isso, com aquilo, por uma jogada de marketing. Eles, no fundo, eles não se importam com ninguém. Sabe que você é só um número aí dentro. Você é o X9, é o Y10, é o W15, é qualquer outra coisa. Você é só um número que você está aí contribuindo com o seu serviço voluntário. Porque, ai da Maranata, se não tiver serviço voluntário. Ai da Maranata, o dia que as mulheres deixarem de limpar banheiro, de limpar vaso sanitário aí nesses seminários, e deixar de ser serviçal ali dos pastores, de ficar ali servindo os pastores ali nesses seminários aí. Quero ver o dia que as mulheres se levantarem e falar, não, para mim chega, eu não aguento mais ser maltratada aí dentro, eu estou aqui só servindo esses pastores, estou desprendendo a minha energia, o meu tempo e ainda só levando patada. É isso que a gente tem visto na Maranata. Eles tratam mal as pessoas e eles sabem que eles, né, são nem cachorrinho, voltam aí dentro. Só que eles vão na vasilha, a vasilha aqui de casa, sabe, Joaquim, nós temos uma vasilha também. Nós temos cachorros aqui em casa, e vários. Eu sempre me preocupo em deixar as vasilhas deles cheias de ração. Porque eles sempre estão ali na porta da cozinha, perto da casa. Então eu faço questão que eles fiquem ali perto da casa. Mas o diferencial é que na Maranata, muitos estão aí dentro, mas as vasilhas deles estão vazias. E se tem alguma coisa, saiba que é um pão bem bolorento, bem embolorado. Joaquim, o que você acrescentaria para nós? O Gedeuti costuma de falar, né? Incitar o povo a falar das outras denominações, né? Lembrar aqui, pastor Saulo, que o nosso irmão, né? Eu vou, né? Não vou dizer o nome dele, para não atrapalhar nada, mas nosso irmão lá, né? Em que o filho dele, só para os irmãos da Maranata saber, o filho dele caiu do telhado no Manaim, fazendo serviço de graça, voluntário, veio a falecer e a liderança da Maranata nada fez. Não deu assistência alguma para a família. Então, o irmão hoje está até procurando reparações, para saber que tipo de denominação você está te convidando por trombetas e festas, né? Aí, pastor Saulo, lembrando aí que teve alguém lá da Espanha, de Irum, na Espanha, lá nas contribuições. A igreja de Irum, na Espanha, eu tenho contato direto com a região, é um fracasso. É um fracasso, né? Então tem um pingo de gente, os que tem todo mundo tem função,
para não sair da igreja, né? Tem problemas seríssimos a ser resolvido lá, problemas seríssimos a ser resolvido, né? O pastor lá precisa tomar decisões urgentes, mas ele não toma. Decisões seríssimas. E é um fracasso total, né? A ICM, para tentar segurar, aceita Maranata, tentar segurar alguém no exterior, ela está aceitando gente no terceiro, no quarto casamento, gente com a vida toda que não condiz dentro do quadradinho dela. Ela está abrindo mão para aceitar essas pessoas, porque ela está preocupada com dinheiro, com dízimo, né? Então, é uma vergonha até Judeti falar que as igrejas aceitam tudo. Eu não estou entendendo. Judeti, um dia ele estava preso. No outro dia ele era presidente de novo. Judeti bateu, a igreja aceita Maranata, pastor Solo, bateu o recorde no Brasil. A única igreja, instituição evangélica, que teve intervenção do Estado. O senhor tem noção de uma coisa dessa? Você nunca ouviu dizer isso. A seita Maranata teve intervenção no Estado por corrupção, lavagem de dinheiro, duplicata simulada. Isso é uma falta de vergonha. Né? Aí ele está falando que... Aí vem... mas todo mundo quer ouvir nossa mensagem. Que mensagem, gente? Cadê a mensagem? O que vocês estão tentando dizer? Né? Vocês estão igual o João Plenário, lá da Praça Nossa. Você prestou atenção, entendeu alguma coisa? Nada. É que você não entendeu a obra. Não entendeu. Né? Aí o João Plenário fala com o Carlos Alberto, é que você é burro. Assim, fala assim, né, Carlos Alberto. Você não entendeu, é que você é burro. Entendeu? É mais ou menos desse jeito. Então, sobe esse monte de homem aí, com medo de falar com o Judeti, nós somos um fracasso. Agora mesmo chegou uma informação da igreja de Coronel Fabriciano, se tiver 10 pessoas na igreja é muito. Um igrejão, Coronel Fabriciano. Todo mundo. Ninguém aguenta você, Judeti. Luiz Eugênio, ninguém te aguenta. Vocês são um fracasso. Ok, Joaquim, obrigado. E eu vou passar... Vejam só, teve uma coisa também bastante interessante que Gedeuti falou, que é digno de nota. Vejam só. Vou passar para vocês. Ele disse o seguinte, que não há como contestar, né, o que ele iria falar, ou seja, as heresias que ele tem ensinado, que são antibíblicas, eu estou afirmando, porque nós temos os estudos que mostram que as doutrinas da Igreja Cristã Maranata são antibíblicas, e, em outras palavras, são heresias, tá bom? Mas ele disse o seguinte... Ninguém vai contestar o que está sendo dito hoje nas nossas escolas bíblicas dominical. Então, ele disse o seguinte, que aquilo que ele estava ensinando hoje, aquilo que ele estava passando hoje como escola bíblica dominical, era incontestável, que ninguém iria contestar. E ele disse o seguinte, sabe o porquê? Porque vem pela boca das crianças. Eu duvido, ele dizendo, ele duvida que, então, ele está duvidando que aquilo que foi ensinado hoje, alguém poderia contestar. E nós estamos aqui, e eu estou aqui agora para contestar. Viu, Gedeuti? Você disse que ninguém iria contestar, pois eu estou aqui para contestar e com argumentos, tá certo? Com argumentos. Veja só. Ele diz, eu duvido que alguém consiga responder as perguntas que estão sendo feitas para a criança, como as que estão sendo respondidas. Cuba, uma criança de 7 anos lá de Cuba, uma perseguição daquela que todo mundo sabe, o mundo inteiro, de todas as partes do mundo. China, gente, o irmão está lá na China, está respondendo. E o cidadão está aqui do lado. Não sabe dar uma resposta. Sabe por quê? Não quer ler a Bíblia, não quer ler a palavra. E nós estamos tendo as grandes respostas para a vida, para a continuidade. Se nós hoje, olha só o que ele falou, se nós hoje pegássemos só as respostas, pastor Gilson, ele falou, né, das crianças, dos menores, nós podíamos dispensar
todos os pastores e deixar eles só. Então, meus irmãos, vocês entenderam o que Gedeuti disse? Ele disse assim, olha, a escola bíblica de hoje ela é incontestável por conta das respostas que foram dadas por crianças. E ele diz o seguinte, que as pessoas da Igreja Cristã Maranata não estão entendendo porque não querem ler Bíblia. Eu estou resumindo para vocês aqui. Então vejam, ele atesta a incapacidade dele ao longo desses anos todos em que ele domina a escola bíblica de fazer alguém entender alguma coisa. Ele está atestando a incapacidade dele, quando ele diz, ninguém aqui, as pessoas aqui do meu lado não entendem, não querem ler Bíblia. As pessoas, eu vou repetir, as pessoas estão desinteressadas por conta da qualidade do conteúdo, que é muito ruim. E não é só o conteúdo que é muito ruim. O professor é péssimo. Por quê? Ele não explica direito, ele não mostra os textos bíblicos, ele pula para cá, pula para lá, vai lá para as parábolas de Mateus 13, pula depois lá para o Apocalipse, vai lá para o Apocalipse 17 para falar da grande meretriz, da grande Babilônia, associando com o início do Apocalipse que fala das cartas, é um balaio de gato. E ele ficou tentando ensinar cantares para as pessoas. O que as pessoas entenderam de cantares? Ele ficou 2 anos ensinando cantares. Agora ele já está há quanto tempo já no livro de Apocalipse, não sai das cartas e não vai para frente. E ele reconhece que as pessoas não entendem nada. Não entendem nada. A escola bíblica é muito ruim. A qualidade é péssima. O professor é horrível, sem sequência, sem didática alguma, sem coerência no ensino, coisas soltas para lá e para cá que não se encaixam, ficando dando significado de palavras que ele não mostra de onde ele tirou esse significado, ele não é capaz de mostrar que Pérgamo tem um prefixo que é per, que significa perversão. Como um professor de escola bíblica gastou tanto tempo, quantas aulas bíblicas, né, ele já gastou e não conseguiu mostrar o significado do per no grego. Não conseguiu. E na EBD passada falou que a palavra era formada por um prefixo e um sufixo. Ora, uma palavra sem radical. Meus irmãos, isso é uma escola bíblica de péssima qualidade. É como a Roseli falou, se você está achando isso bom, é porque primeiro, que você está achando bom o fato de ser membro da Igreja Cristã Maranata, não tem interesse nenhum pela palavra de Deus, não tem interesse nenhum por entender o livro do Apocalipse, nem qualquer outro livro, e você está aí por um motivo de, um motivo social, alguma coisa, porque de Bíblia, o que você vai entender aí dentro? Você não vai entender nada, as coisas não fazem sentido. E outra, eles têm um discurso que ele não se sustenta biblicamente. Ele vai dizer para você que sangue é espírito, mas não consegue te mostrar um texto bíblico que diga isso. E fica fazendo montagens, aí vai lá para o Apocalipse, que o corpo, que o sangue, porque Jesus derramou o sangue, depois o Espírito foi derramado, uma coisa que não liga com a outra. Aí vai dizer, Jesus volta na 4ª trombeta, cadê o versículo que diz isso? Não tem versículo. Mas aí ele vai pegar o Apocalipse 8, tentar juntar com Mateus 24 e dizer que uma coisa faz sentido com a outra, sendo que o texto ali do sol, luas e estrelas, no Mateus 24, está mostrando o seguinte, que isso acontece depois da grande tribulação. São coisas sem sentido, você não tem interesse, meu irmão, me perdoe você da Maranata, você não tem interesse pela palavra de Deus. Você apenas está comprando um discurso pronto, e não precisa fazer sentido. Leia o que Gedeuti falou nesta escola bíblica de hoje, no site Celeiros, eu insisto, porque se você ler e prestar atenção, você vai ver que não faz sentido. Ele usou uma escola bíblica inteira só para ficar falando mal de religião, que são todas as demais igrejas. Isso é uma vergonha para qualquer pessoa que diga que um dia já assistiu uma escola bíblica. Eu insisto nisso,
E eu coloco essa questão e agora eu vou contestar o que Gedeuti falou. Por quê? Porque ele falou que ninguém pode contestar porque foram as crianças que falaram. Sendo que você sabe que essas crianças não entenderam nada, elas decoraram ou deram uma respostinha pronta para elas. Você sabe disso, você sabe, você está na igreja, você sabe que você já recebe a resposta. Você sabe como são feitas essas respostas. Me permita aqui, irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui a falta de seriedade. Então, a criança respondeu alguma coisa, a criança não entendeu nada, a criança só foi ensaiada. Você quer isso para a sua vida? Você quer ser ensaiado para dar respostas de coisas que nem você entende? É o que acontece com a criança. E eu estou contestando aqui. Eu estou contestando porque estou afirmando que essas crianças não entenderam nada. Elas só repetiram o que mandaram elas repetir. Vou mostrar para vocês aqui lá no final o que Josias Júnior falou. Olha aqui o que Josias Júnior falou bem no finalzinho, né? Lá no final ele disse o seguinte: não haverá para essa semana perguntas, tá certo? Então, a semana que vem, trombetas e festas, então não teremos perguntas para a próxima semana. Tem as respostas. Gedeuti já gritou lá, ó, tem as respostas. Ora, mas não tem pergunta, mas tem resposta? Aí ele diz, tem as respostas. As respostas vão ser dadas domingo às perguntas que não foram feitas. Irmãos, você entendeu isso? Você não tem as perguntas, mas você tem as respostas às perguntas que não foram feitas. Você precisa de pergunta para quê? Se o que você precisa receber é a resposta. Não interessa qual é a pergunta, interessa o que eles querem que você responda. Isso é uma vergonha. Você recebe a resposta pronta e você não pode dar a sua resposta. Você não pode dizer aquilo que você entendeu. Você tem que dar a resposta deles. E as crianças é a mesma coisa. É por isso que eu estou aqui, Gedeuti, contestando o que você falou. Porque você disse que ninguém iria contestar. Eu estou contestando, tá certo? Roseli, você quer complementar? Eu também quero contestar isso. Contestar porque, sinceramente, é um absurdo eles usarem as crianças para trazer credibilidade para essa doutrina inventada pelos gedeutigueiros. Eles estão usando as crianças, é aquilo que nós falamos, eles usam as pessoas, né? E eu fico triste, viu? Eu fico bem triste. Olha, quando eu vejo as crianças ali sendo usadas como bonequinhas ali, como bonequinhos, sabe? Eu falo, gente, que dó. Eu fico, sabe, aquele negócio tudo ensaiadinho, aquela coisa bem bonitinha, e são lindos mesmo, a gente sabe que muitas crianças ali, as crianças são uma graça, a gente não pode nem discutir uma coisa dessa, mas elas ficarem repetindo aquilo que os adultos ficam incutindo na cabeça dessas crianças, né? Então, tudo é uma farsa mesmo na Maranata. Primeiro, Maranata não é igreja, é seita. Maranata não tem escola bíblica dominical, tem uma doida lá que o Gedeuti fica aí com essas conversas fiadas dele aí. Maranata não tem pastores, porque se Gilson fosse de fato um pastor mesmo, e assim como Luiz Eugênio, como outros aí dentro, não estariam concordando com tudo isso que o Gedeuti está dizendo. Assim como o radialista, o Josias. Olha que absurdo, nós não temos as perguntas, mas a resposta está aqui. Eles estão ali tropeçando nas próprias pernas, estão marcando gol contra. Eles mesmos estão ali, sabe, uns barrando no outro e trazendo as incoerências à vista de todo mundo. E as pessoas não percebem isso. Saiba que também que você não tem um pastor local. Porque o pastor que você tem aí na sua igreja, mas eu gosto dele, mas ele é legal, ele é bacana. Mas ele vai para a igreja simplesmente como um garoto de recado. Ele entra ali no domingo de manhã para ligar e desligar. Plim, plim, tá, liga, desliga, um botãozinho ali. E fica ali escutando, né, de uma forma bem desanimada, e vendo os irmãos de uma forma bem desanimada mesmo. Todo mundo ali, né, estamos aqui, né, por desencargo de consciência, né.
Às vezes, estou aqui por desencargo de consciência, porque a gente sabe que eles não têm interesse nenhum nessa escola bíblica dominical, que eles não aprendem nada, que Gedeuti não ensina nada, que é um péssimo professor. Poderia ser um excelente professor, poderia. Todos eles ali poderiam ser, mas se eles se arrependessem, como o Gedeuti falou assim, é a Jezabel, porque Jezabel fez e desfez, aprontou, perseguiu, matou, difamou e nunca se arrependeu de nada. Morreu atirada lá de cima. Vamos sepultar Jezabel. A hora que eles foram ver, a Jezabel não tinha mais nada. Só sobrou o crânio dela, parece, alguma coisa assim, né? Gente, pelo amor de Deus, a Maranata, ela está em estado terminal. Ela já está despencando quase lá de cima. Ela já está nesse estado assim que não tem mais jeito, sabe por quê? Porque eles não se arrependem de nada. Gedeuti não se arrepende de nada, Gilson, Josias, nenhum deles. Eles estão ali dentro para preservar o seu status, né, de concordino, próximo a Gedeutigueiros. Estão ali dentro também, eu acredito que seja simplesmente por uma questão de sobrevivência. E aí, Joaquim? Só puxando o coro com a irmã Roseli, o Gedeutigueiros, dessa palavra dele, ele tirou toda a credencial de todos os pastores, como ele faz sempre. E agora eles já estão assumindo, em algumas situações, os gestores locais. Então, o único pastor que se auto-intitula pastor na Maranata, na seita Maranata, é Gedeutigueiros. O resto não sabe de nada, não pode fazer nada, nunca aprendeu Bíblia, não entende nada que passa, não entendeu obra, entendeu? E o resultado está aí. Inclusive, quando falou aí das crianças, né? Você pode ver no vídeo lá que a mãe fica soprando para a menininha falar alguma coisa, né? E eu acho assim, uma coisa tão estranha, como é que alguém tem coragem de convidar outra pessoa para ouvir essas besteira, essas bobagens que o Gedeuti fica com ela. Umas bobagens. E que a religião morreu, e que o Deus da religião não vale nada, e que o cristianismo morreu, e que nós somos a igreja fiel, e que o povo é infiel, e que não sei que ela é infiel. Nós é essa obra, e é essa obra, e é essa obra. Tem pastor aí que não prega mais nada, não. Ele fala a obra 30 vezes no culto e chora e começa a língua estranha, doenai-se, malai-se, manacai-se, e aí começa o teclado a tocar, e aí pronto, acabou o culto, tá? Foi uma benção. É assim que eles fazem. Perderam a noção. Alguém raptou deles o cérebro, tiraram a condição deles de pensar. Entendeu? É difícil, professor. Difícil. Joaquim, eu vou passar adiante aqui. Antes eu queria fazer uma observação que é muito rápida, que é o seguinte. Então, a mensagem da Igreja Cristã Maranata para o mundo é que Jesus vai voltar. Eu quero contestar mais uma vez isso aqui, tá certo? Quero contestar mais uma vez, porque esta não é a mensagem de Deus para o mundo. Então, eu quero só que você observe uma coisa, e é muito fácil de você entender. Quando você vê ali os evangelhos, você vê então ali Jesus apresentando ele próprio como Filho de Deus, como o caminho, como a verdade, como a vida, e ele traz os seus ensinamentos e os seus exemplos. Ali naquele momento já era o cumprimento das profecias que estavam no Velho Testamento acerca do ungido de Deus, do Messias, do Cristo. Então estavam se cumprindo, tá bom. Mas nós estamos agora então a partir do Novo Testamento. Então temos a mensagem, os ensinamentos e temos os exemplos de Jesus. Tá bom. Então, qual é a mensagem que nós devemos levar ao mundo? É a mensagem do Evangelho. Para o mundo, devemos levar a mensagem do Evangelho. Assim como no início da igreja, Pedro, ele estava mostrando para os judeus que Jesus, ele era aquele que havia sido prometido, então, nas profecias do Velho Testamento, da Antiga Aliança, vamos dizer assim. Tá bom, então,
ele tinha que falar sobre Jesus e mostrar, então, que, de acordo com as profecias, aquele Jesus que eles haviam matado era, de fato, o Messias, o enviado, o Filho de Deus. Então, a nossa mensagem também, ela é no mesmo sentido. Nós vamos apontar e mostrar Jesus como o Salvador, como aquele que, além de ser o enviado, o ungido, o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e mostrar como que foi este processo elaborado por Deus para a nossa salvação. Então, esta é a mensagem para o mundo, é apresentar Jesus. A mensagem da vinda de Jesus, e aí eu quero que você entenda da forma como você quiser, se é antes da grande tribulação, se é no meio ou depois da grande tribulação, tanto faz. Esta mensagem, ela foi entregue para a igreja. Era uma mensagem para a igreja, não era uma mensagem para o mundo. Então, por isso, você vai ver lá no início do Apocalipse a carta escrita às igrejas. E quando você lê as cartas, também as epístolas, você vai ver que as epístolas, elas são endereçadas às igrejas. Então, havia aqui um direcionamento, um ensino para a igreja. Então, quando você quer levar uma palavra para o mundo, você não vai levar a mensagem de que Jesus vai voltar. Você vai levar a mensagem sobre quem é Jesus. Qual é o projeto, né, vamos dizer assim, que relaciona Jesus à nossa salvação. Então, para o mundo, a mensagem sobre quem é Jesus, o que ele veio fazer, e para a igreja, as promessas que ele fez à igreja, inclusive da sua vinda. Então, eu aqui, Solon, humildemente, né, eu entendo que esta mensagem da Maranata, ela já é um equívoco, quando eles estão dizendo que esta é a mensagem para o mundo. Eles só estão querendo amedrontar as pessoas, assustar as pessoas, ficar falando do apocalipse, do fim do mundo, da tragédia, das guerras, das mortes, da fome e tal, para assustar as pessoas e fazer elas virem para Jesus. Acredito que não é este o propósito. Acredito que você deve anunciar Jesus e mostrar, sim, que nós somos pecadores e precisamos do perdão e da nossa reconciliação com Deus. Mas, enfim, né, eu acho que eu já até me estendi demais aqui, só para poder dizer o seguinte: acredito que as pessoas da Igreja Cristã Maranata, elas estão equivocadas ao absorver esta mensagem que eles dizem que é a mensagem da igreja para o mundo. Acredito que não é. E por isso eu questiono esta escola bíblica e esta mensagem que eles vão trazer para o mundo, para 1 bilhão de pessoas, que eles deveriam ocupar esse tempo para apresentar, então, o modo como nós somos salvos, sobre a questão pessoal do nosso pecado diante de Deus e a necessidade de arrependimento, de confissão, de pedido de perdão, que é uma coisa que eles não sabem o que é. E nem dão um exemplo. Então, difícil deles falarem, né? Eles não perdoam ninguém, né? O Luiz Eugênio, outro dia, saiu com uma mensagem aí sobre perdão, que eu fiquei de cara aqui. Ué, mudou? Falando que agora que tem que perdoar, porque Gedeuti falou que não podia perdoar quem é ex-membro, quem não é mais da igreja. Aí o Luiz Eugênio saiu com essa agora do perdão. Então, Luiz Eugênio, tá? Eu vou passar aqui para a Roseli. Luiz Eugênio, minha sugestão para você é a seguinte: dá essa aula para o Gedeuti, porque já que você, então, está dizendo que tem que perdoar todo mundo, né, que deveria ser, comece, então, tirando todos esses processos que vocês enfiaram nas pessoas aí. Tem pessoas com processo criminal, tem pessoa com processo civil, pedido de indenização, uma vergonha para alguém que se diz pastor, para alguma coisa que diz que é igreja. Isso é uma vergonha para o evangelho, isso é uma vergonha. É por isso, eu vou dizer para vocês, é por isso que o evangelho está ruim desse jeito. É porque tem igreja que só envergonha o evangelho com as suas atitudes. Envergonha o evangelho com esse tipo de coisa. Luiz Eugênio, é sobre perdão? Então, fala para o Gedeuti aí. Vamos, então, perdoar todas as pessoas que nós achamos que nos ofenderam, que não ofenderam coisa nenhuma. Mas que você acha que ofendeu e meteu um processo neles, tira os processos, perdoa então, Luiz Eugênio, ensine aí para o seu chefe. Roseli, o que você pode nos falar sobre isso? Isso que você falou é bem verdade, né, tudo isso, e principalmente com relação à vinda de Jesus, né?
ela é bem polêmica. Uns acreditam que vem antes, depois, durante a grande tribulação. Tem uma parcela também que acredita que Jesus já voltou. Né? Existe essa teoria também que Jesus veio nos anos 70, né? Que houve ali o juízo de Deus sobre Israel, ali sobre Jerusalém, no ano 70, com a destruição de Jerusalém. Então a gente sabe que isso é bem polêmico, mas as seitas, ela tem de fato esse viés escatológico. Toda seita é assim. Tem seita que chega a marcar a data da vinda de Cristo. Ela tem isso mesmo, isso é típico de seita. Porque o evangelho de Cristo é aquilo que você falou. A igreja deveria apresentar Jesus como o único salvador, que ele é o Filho de Deus. E Jesus, quando ele nos evangelhos, ele mesmo falava assim, né? Está lá escrito nos evangelhos, né? Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. João Batista dizia isso e o próprio Senhor Jesus. Arrependei-vos. Essa é a mensagem também. E cadê o arrependimento? Jezabel, como nós falamos, nunca se arrependeu de nada. Né? E está aí. Gedeuti, falo, gente, ele completou agora 94 anos. Como que uma pessoa dessa deita e dorme na cama, com a cabeça ali no travesseiro, tranquilamente? Eu não consigo entender. Com tantas famílias que nós sabemos que foram prejudicadas por essa seita, né? Eu recebo mensagens de uma, de outra, de uma irmã, agora está sempre falando comigo, que um diácono lá da cidade dela, eu não vou nem dizer o nome dela, nem qual a cidade, porque senão vai ser fácil de identificar, que é uma cidade do interior. Mas ela estava dizendo até que esse diácono batia na esposa, tinha uma namorada também, todo mundo ali dentro sabe disso. Mas ele foi agora restabelecido ao diaconato. Ela me mandou, acho que ontem à noite ou ontem, não sei. Aí eu falei assim, gente, que coisa, né? Que hipocrisia que é essa Maranata, né? E eles são de uma hipocrisia, falam uma coisa, não é para perdoar, daí vem o Luiz Eugênio e fala que é para perdoar, né? É para perdoar? Então retire todos esses processos aí, retire os processos de cima de todo mundo, que acharam que foram ofendidos, mas nunca viram quantas pessoas eles já ofenderam. Nós já contamos aqui, bem rápido, vou contar aqui, acho que eu já, bem no início, quando nós começamos a gravar, eu lembro de um caso de uma irmã que nós já falamos também, mas eu vou repetir, isso é um absurdo. Essa irmã era lá do Piauí, de Teresina, e nós fomos lá para o Piauí em 2008, 2009, né, Saulo? Nós conhecemos essa irmã, na época a gente nem tinha canal, nem nada. E ela tinha saído da Maranata e estava na comunidade evangélica Entre as Nações, cujo presidente era o pastor Ademir. E ela contou que ela foi disciplinada por 30 dias, que ela não podia pisar dentro da igreja. Então ela ficava assistindo o culto fora da igreja. Era uma loja, ela tinha que ficar, tinha uma porta que descia, ela tinha que ficar daquela porta para fora. E às vezes chovia e ela tinha que ficar assistindo o culto do lado de fora. Eu falo, gente, olha como é que o nível de manipulação. E ela achava que ela tinha que passar por essa prova, porque Deus estava provando ela, mistura tudo, né? Essa humilhação da obra, né, da Maranata, dessa seita, como se isso vem de Deus. Olha, é tanta coisa que a gente já escutou e vem escutando. Joaquim sabe muito bem disso, tem mais de 4.000 contatos aí no celular dele, né, Joaquim? Então são tantas histórias, quantas pessoas eles já ofenderam, quantas pessoas já se sentiram entristecidas por cada fala de algum pastor local, ou mesmo de algum pastor aí, né, desses que estão aí visivelmente no YouTube. Então é complicado as coisas, né? Mas o perdão é uma coisa que eles não existe aí dentro, né? Eles não existem, e se eles mesmos se sentem prejudicados, muitos acabam saindo da Maranata, a gente sabe disso, né? Eles mesmos se acabam ofendidos. Tem uns que são ofendidos e acabam ficando, porque não tem nem dignidade mais, acaba ficando ali, vai apanhando aqui, vai apanhando dali, mas ficam, e o Gedeuti sabe até onde ele pode ir, porque ele sabe que não vai deixar ele, não, né? Porque a condição que eles têm ali dentro
é muito privilegiada o status que eles têm ali dentro, né? Então fica aqui também a minha indignação com tudo isso, né? Com esse posicionamento, com esse negócio de dizer que Jesus está voltando, que essa é a mensagem para o mundo, e que esse 1º de dezembro vai ser um fiasco, vai. Eu lembro que a minha última grande evangelização foi o Gedeuti que fez aqui em Brasília, foi no ginásio Nilson Nelson, e ele trouxe, lembro bem da mensagem, 1/3 dos rios, 1/3 dos mares, 1/3 disso. Mas já tem 20 anos isso, 1/3 não sei do que, 1/3 daquilo. Aí todo mundo, eu falo, gente, vai vir, talvez venha com essa mesma mensagem, ou seja, vai repetir a mesma coisa. E você que está convidando as pessoas para esse 1º de dezembro aí, sabe que você vai passar vergonha, porque o visitante não vai entender nada desse vocabulário de obra aí dentro, não vai entender nada desse maranatanês aí deles aí, não, esse idioma aí próprio da Maranata, que tudo aceita assim, eles colocam tudo, né, com o vocabulário deles, que só quem está ali dentro que entende. Então sabe que você vai passar vergonha. Passe o link, sim, e passe vergonha também. Ok. E aí, Joaquim, complementa para nós. É engraçado que eu recebo muita informação, como a gente ajuda, né, com uma pequena contribuição mensal a Missões Portas Abertas, né? A gente recebe muitas informações de conversão nos países islâmicos, né? E naquela conversa do marketing da Maranata, que a Maranata agora também está na Indonésia. A Indonésia é o maior país islâmico do mundo, né? Só que lá, a mensagem que é chegada lá de Cristo, através dos irmãos, é a mensagem, como o senhor disse, é a mensagem apresentando Cristo. Quem é Cristo? Apresentando Cristo. E nessa mensagem de apresentação de Cristo, eles fazem comparação a que eles creem, ao que eles creem. E quando eles fazem comparação ao que eles creem, eles descobrem que Cristo é maravilhoso. Aí eles se convertem. Hoje, na Indonésia, está convertendo em todo o país, né, pequena conversão, 550 pessoas por dia. Por dia. Aí você imagina se me aparece Gildeti lá, com essa mensagem maluca dele, que é a mesma mensagem, irmãos, ali. E o Rio, e o Jacques Cousteau, e tá fedido, e o Oceano Pacífico, aquela besteira de sempre. Não mudou nada, né? E aí você vê o tipo de mensagem que vai ser levada. Isso aí é um absurdo, porque não traz nada que traga benefício para quem está ouvindo. Inclusive, pessoal, só lembrando aqui, eu participei de uma grande evangelização, e nela estava o pastor Marco Zoian. Você lembra disso, Marco Zoian? Vou falar de você um pouquinho, tá? Marco Zoian. Aí eu perguntei, Ricardo Zoian, desculpa, Ricardo Zoian. Ricardo Zoian, você imagina que tem um grande fazendeiro, usei essa analogia para ele, tem um grande fazendeiro, e esse fazendeiro não tem herdeiro, e ele cria gado para corte, fino corte, né? Os currais todo de arame liso, para não estragar o couro, aquela coisa toda, bem cuidado, bem alimentado, hora certa. E ele tem lá 150 funcionários para cuidar das propriedades, e o quê, e o tal. E ele, como não tem filho, você é um parente distante dele, mas ele resolve deixar tudo para você. Mas o contrato, o testamento diz que assim que ele morrer, tem que despedir todos os funcionários e você colocar a pessoa de sua confiança e recontratar todo mundo. Falei assim para o Ricardo Zoian. Talvez ele não lembre disso. Eu falei, imagina você agora que esse negócio de trombetas e festas, esse montão de coisa, vou imaginar que cada igreja receba 150 pessoas diferentes, com mais 150 tipos de problema diferentes, com 150 a mais indagações. Quem vai cuidar? Eles não estão preparados. Você imagina que estão xingando os pastores, que os pastores estão perguntando. Está xingando o irmão, não estou perguntando. Aí se chegar 10 pessoas a mais e fazer perguntas
é caído, não entendeu obra. Você imagina o tipo de disparidade. Então, aceita Maranata, não prega o evangelho, rejeita o evangelho, e essa pregação de medo, que o senhor acabou dizendo, eles estão dizendo o seguinte, ó, Jesus vem, você está vendo? Vem para o Maranata. É isso aí. Joaquim, bem interessante. Vou reforçar. Para o mundo, você apresenta Jesus e a sua obra de salvação, que inclui arrependimento, confissão, pedido de perdão e tudo mais. A partir do momento em que você está integrado à igreja, e você vai receber as informações sobre escatológicas, e aí, de acordo com a igreja que você estiver, cada um vai ter uma teoria seguindo, né? Mas, enfim, isso é uma coisa que vem depois. A mensagem para o mundo, inicialmente, é simplesmente apresentar Jesus. Mas, enfim, isso é só a minha opinião, tá? Agora, para podermos encerrar, irmãos, eu quero passar rapidamente aqui para vocês. Primeiro, Gedeuti, ele falou que o povo ainda não está preparado. Ora, 56 anos, ele à frente desse negócio, o povo não está preparado. Que coisa, né? Ele diz, não sabe o caminho, não sabe o caminho. Olha, 56 anos, essas pessoas ainda não sabem o caminho. E ele comentou sobre o aniversário dele, e é bem interessante que Gedeuti, números é uma coisa sempre assim, sempre ele gosta de exagerar, né? Mas o que não é nem problema, né, nem exagerar aqui quantas pessoas deram os parabéns a ele. A questão é o seguinte, que ele disse que recebeu mais de 20 mil correspondências, e logo à frente ele aumentou o número para 30 mil, uns 30 mil. Achei gozado isso, né? Aí vem, então, ao final, eu vou dizer aqui os pontos que eu anotei até o final, depois vocês escolhem aquilo que vocês querem comentar para a gente encerrar. Sobre a explicação da mentira do bilhão, né? Então, quer dizer, semana passada o Josias falou, não, olha, o nosso alcance será de mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas. O mundo tem 8 bilhões, né? Como dizia o Amadeu. Mas nós atingimos aí, a mensagem foi ouvida, né? Isso Amadeu dizendo, por mais de 1 bilhão de pessoas. Aí ele está dizendo o seguinte, não, olha só, na verdade, nós estamos nos referindo ao alcance da mensagem, e ele está considerando o alcance como, olha só, ele inclusive falou assim, olha, nós não estamos preocupados com os críticos, não. É claro que tá, né, Josias? Porque se não fosse a gente levantar essa bola, né, colocamos até uma musiquinha com você, sabia, Josias? Tem uma musiquinha com você falando do bilhão, né, porque vocês merecem uma música, não é verdade? Para poder até ver se as pessoas acordam. Então, vocês estão preocupados, sim. Se não fôssemos nós levantar essa bola, vocês não estariam aí, você não estaria dando a explicação. Mas o problema é a falta de humildade, porque em vez de vocês fazerem a meia-culpa, vocês ainda querem confirmar. Não, é isso mesmo, é 1 bilhão para mais. Mas olha só, Josias, eu sei que você mesmo falou que não gosta muito de matemática, mas não precisa gostar de matemática, Josias. Você só precisa entender que essa forma como vocês estão fazendo essa conta está errada. Entendeu? Está errada a conta de vocês. Você é da comunicação, não sabe disso. Então ele diz o seguinte, que nós estamos usando a expressão alcance. Esse é o alcance possível do Trombetas e Festas. Mas então por que você vai falar de um alcance possível? Eu acho que você está querendo trazer uma impressão errada para as pessoas. Ele falou, é uma expressão técnica. É que o alcance possível em termos de lares que vão receber, que vão ter a disponibilidade de acessar o Trombetas e Festas. Então, tá bom. Então, ele falou assim, olha, o 1 bilhão é em relação a onde o sinal chega e onde é possível que a pessoa, então, venha ouvir a mensagem. Então, é assim. Então, o resultado que nós estamos apresentando, ele é o somatório das informações que todas as emissoras que vão transmitir o evento nos passam do alcance delas. Agora, veja só, aí ele vai dizer, a TV Bandeirantes, uma semana depois, Rede Sim, que é a maior rede de integração do Estado do Espírito Santo, em termos de transmissão, tal. Rede Brasil de televisão, para todo o Brasil. Irmãos, a população do Brasil são 216,4 milhões de habitantes, isso em relação ao censo de 2023, tá certo? 216,4 milhões de pessoas. Então, o Brasil inteiro tem 216 milhões de pessoas. Mas aí, como é que ele faz a conta? A Rede Brasil de televisão transmite para todo o Brasil. Então, 216,4 milhões. Como se todo
brasileiro fosse ouvir o evento, né? Alcançou todo mundo, né? Aí só que o que acontece, ele faz o seguinte, a RBI também é uma rede e transmite para todo o Brasil, mais 216,4 milhões. Rede Mais Família para todo o Brasil, mais 216,4 milhões. RTN-TV, que também é uma rede que tem em vários lugares do Brasil que recebe. Então, o que eles estão fazendo? Olha só, irmãos, prestem atenção no que eles estão fazendo. Eles pegam cada TV. Qual é o seu alcance? O meu alcance é no Brasil todo. 200 e tantos milhões, não é? A outra também, mais 200 e tantos milhões. Então, ele está pegando e dobrando, triplicando, quadriplicando o número. Então, irmãos, olha só, eu não sei se eu que sou um idiota, que não consigo entender as coisas, tá certo? Talvez seja eu, Solon, mas você é muito burro, Solon. Como é que você não entende que, então, tem 1 bilhão de pessoas? Eu não consigo entender. O Brasil tem, né, como eu falei aqui, tem 216 milhões. Mas aí você pega e multiplica o número por 4, porque são 4 TVs, é isso? Irmãos, pelo amor de Deus, assim, eu não sei se eu sou muito estúpido, tá certo? Mas aí agora vem o Josias Júnior para dizer, não, olha só, vou mostrar para vocês aqui. Aí ele vai confirmar, ele vai dizer, não, é isso mesmo, nós estamos certos, entendeu? Aí ele falou das TVs também do outro, olha, 1 bilhão, na verdade, nós estamos sendo econômicos, eles estão sendo econômicos, meus irmãos, isso é uma falsificação de números, a meu ver, tá certo? Mas você pode colocar nos comentários aí sem problema, você pode dizer, não, Sol, você não entende nada. Você não entende nada de alcance, isso é uma coisa técnica. Aliás, Josias adora coisa técnica, né? Quando o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube caiu, ele foi lá, não, porque isso aqui foi um problema técnico. Mentira, né, Josias? Pelo amor de Deus, né, Josias? Você também teria que ter um pouquinho mais de responsabilidade, já que você é uma pessoa do marketing, né? Então, aí a outra... Irmãos, olha só, ele disse o seguinte, ele vai... Em vez dele reconhecer a mentira, ele reforça a mentira. E você, meu irmão, que está aí na Igreja Maranata, você aceita isso como algo normal? Ele diz assim, temos sido procurados, por emissoras de rádio e televisão, diz assim, e aí o que eles estão dizendo para eles? Eu quero transmitir de graça. Meu irmão, eu vou fazer um desafio para o Josias aqui. Josias, me mostre uma televisão que ofereceu o serviço de graça. Tudo bem que alguma rádio, hoje em dia tem rádio de internet, tem rádiozinho de... Pode ser. Mas eu queria que... Você falou que é rádio e televisão. Você falou isso da vez passada e falou isso agora de novo, Josias. Josias, pelo amor de Deus, Josias, prova que você não mentiu desta vez. Mostra pra gente, mostra. Não fica soltando essas coisas. Rede Mais, não sei o quê, blá, 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 blá. Mostra números, mostra dados. Mostra, então, o contrato de prestação de serviço gratuito de alguma televisão no Brasil ou no mundo que tenha te procurado e oferecido esse serviço de graça. Que semana que vem ou na outra semana, para reconhecer que você não mentiu, se você apresentar um contrato de prestação de serviços gratuitos para a Igreja Maranata por uma televisão, uma rede de televisão. Tá bom, Josias? Bom, Roseli... Só para terminar aqui, né? É aquele velho ditado, né? Mentem que nem sentem. Joaquim? O Josias tem uma live, inclusive, no Zoom do Amadeu Loureiro, né? Amadeu Loureiro, né? O pastor da Muamba, lá do Boston, né? Falando a mesma coisa. Que, gente, nós estamos preocupados que as televisões e rádios estão nos procurando para transmitir gratuitamente, porque nosso trabalho... Amadeu, acabou a farra, Amadeu. Amadeu, desce do palco, você não é Xuxa não, filho. Para com isso, rapaz, larga de mentira. E o senhor falou pro Josias, eu tô falando pro Amadeu, larga de mentira. Luiz Eugênio, você nem queima a cara, Luiz Eugênio. Você nem queima a cara, né? Brincadeira, né? Então, se for assim, aqui na cidade, aqui nós temos 34 mil pessoas na minha cidade, o nosso canal era para ter 34 mil visualizações só aqui na cidade. Só que em Conceição da Barra, 34 mil pessoas, entendeu? Rapaz, a mentira de vocês não cola. Como o pastor Sol disse, vocês são uma farsa que não
não engana mais ninguém. Ninguém. Pois é, Joaquim, é o que eu falei no início. Então, se é assim que faz conta, Josias, o canal Maranata Anathema, ele tem um alcance de 2,5 bilhões de pessoas, sabia? Eu tirei esse número aqui, não sei se foi da Wikipédia, foi da internet, dizendo que existem 2,5 bilhões de pessoas conectadas ao YouTube. Então, o alcance do canal Maranata Anathema é de 2,5 bilhões. Ô, irmãos, isso eu acho que isso é uma falta de responsabilidade, né? Mas, assim, só para a gente poder agora encerrar, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Olha, a pressão não vai acabar, tá certo? Ele falou que semana que vem eles vão continuar forçando as pessoas aí para os Manaíns para poder ficar repetindo trombetas e festas. Então, a pressão. E outra, não pode levar crianças, tá certo? Jesus falou, deixai vir a mim os pequeninos, mas aí no Manaim, né, onde eles vão levar só os escolhidos e os separados, escolhidos a dedo, não vai poder levar crianças, tá bom? Não pode levar crianças. O que mais? Proselitismo, né? Contrário à mensagem de Gedeuti. O Josias disse o seguinte: nós estamos convidando pessoas de outras igrejas evangélicas também para participarem, para assistirem e acompanharem. Ô Josias, eu publiquei no meu canal Solon Pereira uma mensagem onde Gedeuti está dizendo que não quer perder tempo com gente de outras igrejas. Está lá, assistam lá, Solon Pereira. Está lá a mensagem do Gedeuti, dizendo o seguinte, que as igrejas maranatas já estão muito cheias, está muito cheio, tem muita gente, né? E que os pastores não estão dando conta de entregar a mensagem, e então que não é para poder, se alguém de outra igreja quiser vir, olha, não venha para a nossa igreja. Aí é lógico que essa mensagem Gedeuti deu um pouco antes, na época das grandes evangelizações, mas e aí, o que mudou? Tá certo? Roseli, você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu quero dizer que domingo que vem vai ser um fiasco. E vão vir com essas mensagens da mesmice, tudo a mesma coisa, e como eu já disse, passe o link e passe vergonha. Joaquim? Pastor Sola, eu estava esquecendo aqui, né? Chegou para mim informação que o grupo de marketing da seita Maranata está mandando para as regiões só o logo do Trombetas e Festas, e no local eles têm que fazer uma vaquinha para mandar fazer a arte visual para as igrejas. Então o presbitério não está comprando a arte visual, está mandando só o padrão para as igrejas locais se juntar, fazer vaquinha para comprar, para fazer a arte visual das igrejas, né? E lembrando que eles vão querer colocar pessoas no Manaim. Então vai estar Gedeuti junto com o grupelho dele, que nada tem de Bíblia. E esse mesmo vídeo, esse mesmo telão, vai ser transmitido para os outros Manaíns, e os irmãos vão sair de casa para ir para os outros Manaim, pagar para ir para ver o Gedeuti no telão. Você está entendendo? Então, e além disso, tem que chegar lá, se precisar tomar água, tem que comprar a caneca. Aí eu pergunto o seguinte: o povo merece sofrer? Claro que merece. Se está sujeito, sujeitou, merece. Se não está bom mesmo, pula fora. Pula fora. Porque aguentar uma loucura dessa, uma doidice dessa, Gedeuti com 94 anos fala coisa com coisa. Luiz Eugênio, eu acho que tá Pinel também do lado dele. Josias piorou. Amadeu tá maluco? Ficou doido, todo mundo doido. Joaquim, o que você falou faz sentido também, porque eu coloquei uma música no canal Cortes Apologéticos, onde fala do povo mentiroso. O título da música é O Povo Mentiroso. Eu acho que foi nesse que eu fiz, são duas músicas que foram postadas, O Povo Mentiroso e Cabra Mentiroso, que é outra música também. Mas eu mostro ali uma foto do site da Igreja Maranata, que é uma livraria cristã, não sei como é que é, onde eles estão vendendo a R$17 o convite. Então eles têm lá o padrão do convite, mas você quer convidar alguém, você tem que pagar para eles mandarem para vocês os panfletinhos do convite. Vejam bem, irmãos, você vai ter que pagar para comprar o convite para entregar para uma pessoa. Tudo bem, você está aí, está concordando, você merece. Compre lá o seu convite. Irmãos, então eu quero agradecer
Roseli, agradecer Joaquim pelo tempo disponibilizado aqui para nós estarmos trazendo essas informações. Nos perdoem se em algum momento a gente foi mais enfático, mas talvez isso seja necessário para que você possa acordar, tá bom? Agradeço a você que nos acompanhou até aqui, agradeço a sua audiência, agradeço a sua paciência, desejo que todos fiquem bem, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais!